Beleza, tá funcionando. Tá. Cara, é muito bom, né? Estar junto nesse momento, com esse evento que tu criou aí, Alex. Te agradeço sempre aí pela oportunidade de estar junto. E é a rede, né, cara? É a rede uraniana aí. E a astrologia como uma nau, né? Uma nave, como diz a Neide. Ela vai nos norteando, assim. É uma linguagem que vai ser, com a entrada de Plutão agora em Aquário, essa linguagem vai ficar cada vez mais ampla, né? Cada vez mais necessária para a gente. Né? Muito necessária. Porque ela vai falar de símbolos mesmo. Né? E é uma linguagem que está aí há milênios. Então, vamos seguir por ela. E é aquela história, né? Por que as pessoas fazem um mapa astrológico, né? Eu gosto sempre de começar por aí, né? Para desmistificar um pouquinho, né? O mapa, eu sempre dizia para os meus alunos, assim, o mapa é o mapa da liberdade ou o mapa da prisão, né? O mapa astrológico, né? E ele vai te levar a tu poder te desidentificar de uma série de questões. Né? Tinha muitas pessoas que achavam que o seu mapa era muito especial ou era muito desprezível. Né? Eu sempre digo, pô, mas tem muitas pessoas que têm o mesmo mapa. Né? O mapa é exatamente igual. As pessoas nascem no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cidade. Quer dizer, o mapa, como é que a pessoa é diferente uma da outra, né? Tendo o mesmo mapa? Porque a pessoa vai traduzindo aquilo. Ela vai traduzir aqueles símbolos de acordo com a própria consciência dela, né? De acordo com toda a vivência dela, toda a estrutura dela. Então, tu vai começando a olhar para aquele mapa e percebe, bom, cara, se eu não fizer nada comigo, eu vou ser refém desse negócio. Eu vou ser refém, eu vou responder, eu vou reagir àquilo o tempo todo. Então é muito legal estudar astrologia, porque a gente se dá conta dessa questão assim de livre-arbítrio e destino. Né? Que, aliás, foi um livro que eu li agora, que eu tô lendo os livrinhos os livrinhos, os livros dos astrólogos argentinos, que eu acho que vão muito a fundo no processo, assim, talvez bem mais que os brasileiros, eu acho. E eles estão me trazendo muita ideia nova, assim, e nem tão nova, mas consolidando coisas, né, a respeito da própria astrologia, dessa questão de tu não te identificar tanto com aquilo, não ficar esperando tanto aquilo. Bom, só para começar, assim, dar uma introdução nesse processo. Eu já coloquei uma imagem aí de um Plutão meio hippie, assim, né? Aquariano. E esse tema tem tudo a ver com morte, liberdade, humanidade, né? Tem tudo a ver com Aquário e com Plutão, né? Porque Plutão rege os fins, as mortes. Né? Deixa eu botar aqui uma imagem dele. A imagem de Plutão, para quem não está acostumado a ver, todos os símbolos astrológicos, eles têm 3 pontos, uma bolinha, uma lua e uma cruzinha. Né? Então, esses símbolos falam por si. A cruz é a representação da matéria. A meia-lua da nossa alma e dos nossos sentimentos e emoções. E a bolinha tem a ver com o sol, com o espírito. Né? Então, olha que interessante essa configuração do Plutão. A alma, receptiva ao espírito, né, que vem de cima, apoiada na matéria e, ao mesmo tempo, se elevando da matéria. Então, a nossa alma, os nossos sentimentos, por isso tem a ver com um poder anímico. Plutão tem a ver muito com o poder de alma, um poder emocional, assim, né, que é receptivo a esse espírito e conectado com essa matéria. Assim, né? Então, a gente vai adiante aqui. Coloquei aqui uma imagem de um mapa, né, com a posição do Plutão ali em Aquário. Né? Se eu passo o cursor aqui, dá para ver? Sim. Tá. O Plutão ali em Aquário, né?
aqui o Urano em Touro, e consequentemente, esses eixos, né, Aquário, Leão e Touro, Escorpião, vão ser afetados, né, pela presença tanto de Plutão aqui em Aquário quanto de Urano. Né? Então, não é só Aquário, mas Leão, Escorpião e Touro estão bem afetados por essa presença, né, de Plutão ali. E Touro tem a ver muito com valores, né? Autoestima, valorização, né? É o momento do mapa onde tu olha para a tua vontade, para o teu querer, para a tua necessidade, Touro, né? Então, como é que tá? O que tu valoriza exatamente? Então, esse é um ponto aqui que tá bem afetado, tanto pelo Plutão quanto pelo Urano que está aqui, renovando, né? Nossa relação com grana, com salário, com vontade do que fazer, com os potenciais que a gente tem, né? E do outro lado, diametralmente oposto, é Leão, né, que está aqui. Signo oposto a Aquário, que vai ser um pouco da sombra da era de Aquário, assim, no sentido de estar lá do outro lado, né? E o Leão é o momento onde a gente se reconhece, né? É um momento de amor próprio, é um momento de ego. Tipo, cara, como é que é o amor que eu tenho por mim? Como é que eu me gosto, né? Então, Leão, e está associado a valor, né? Quanto mais eu me valorizo, mais eu vou me gostar aqui em Leão, né? Mais eu vou me mostrar, mais eu vou criar, né? Leão tem a ver com a criatividade, vai estar bem afetado. E quanto mais isso acontece, mais eu posso me transformar em Escorpião, a morte, né? Mais eu começo a ter um poder emocional profundo, porque eu já tenho estima aqui, porque eu já tenho uma certa noção de mim aqui. E aqui eu começo a fazer um trabalho profundo de autotransformação, e regido por Plutão, né? E a partir do momento que eu tenho poder emocional, escorpiano, eu começo a fazer um trabalho mais livre, eu começo a ter mais liberdade. Aquário tem a ver muito com liberdade, né? A gente vai entender agora o tipo de liberdade Aquário pode nos trazer, né? Mas eles estão interconectados, então, perceberam? Autoestima, valor, grana, que é um símbolo de valor, amor próprio, autorreconhecimento, né? Que quando éramos pequenos, era mãe e pai que nos reconheciam, né? Agora é a gente que tem que se reconhecer também. Então, valor, criatividade, coragem de se expor, poder transformador, poder emocional, não é qualquer ventinho que nos derruba, e liberdade. Então, olha só esses quatro signos interligados, né? Queria começar por ali. Então, eu agradeço ao Alex por ter trazido o povo até o andar térreo, né? O Alex virginianamente trouxe a população toda para o andar térreo, e agora a gente vai dar uma descida até o subsolo, assim, para ver o que tem ali no fundo desse negócio, né? Que tem a ver com esse Plutão. Né? Então, a gente precisa chegar no terra e ver toda essa parte que é interessante, né? Sociológica, né? Econômica, do mundão que está aí fora. Né? A gente vai começar, eu vou falar muito dessa questão de dentro e fora. Dentro, realidade externa e realidade interna. Né? Então, Plutão fala do que há de mais interno na gente. E tu vê que interessante, o que há de mais interno na gente está no signo da liberdade. Então, quanto mais a gente vai para o fundo, é possível que, de alguma forma ou de outra, haja a possibilidade de uma libertação interna. Só que isso precisa ter uma honestidade emocional muito profunda, típico de Escorpião. Típico de Escorpião. Não é uma questão de verdade, é uma questão de honestidade emocional, de tu olhar para aquilo que tu está sentindo. Né? E aí tu começa a entender o teu papel no coletivo. Aquário, né? Plutão e Aquário, quer dizer, um poder emocional teu no coletivo. Então vamos mexer um pouco com isso. Tá? Vou passar mais um aqui.
Aqui, antes de mais nada, os 3 livros que eu falei dos astrólogos argentinos, assim, que estão me fascinando nesse momento, que são do Alejandro Lodi, né? Muito do que eu vou falar aqui está associado a esses livros. 2 aqui do Alejandro Lodi e um do Eugênio Carucci aqui. Então, um é Astrologia, Consciência e Destino, eu recomendo para quem... Dá para ler, tranquilo, assim, né? Em espanhol é fácil. O outro é Quiron, né? E o Dom da Ferida, o símbolo de resiliência, né, na astrologia. Que, aliás, o Quiron faz uma ponte, né, entre Saturno e Urano. Então, ele é uma ponte para os transpessoais, né, bem importante. E as lunas, né, que nos leva para a origem, né, do nosso processo. Está lá no fundo, né? Está lá na base. Então, é subsolo mesmo. As nossas luas é o ponto de partida para todo o processo de percepção de si mesmo. E talvez por um processo de libertação de si mesmo. E tu vai olhando toda a tua formação, né? Desde que tu mamava lá na teta da mãe, né? Tudo aquilo que tu ia só sentindo pela lua, né? Ali pelo um ano e meio de idade, né? Era a lua que vai registrando tudo isso. E isso está presente, né? Então o passado, né? Para as nossas luas está sempre presente, tá? Então é bem importante, isso aqui está lá no fundo. Então, o Erich Fromm fala bastante do medo à liberdade. Ele é um autor que escreveu muitos livros ali na década de 40, imagina. E ele fala disso, né? Da necessidade que a gente tem de liberdade, mas ao mesmo tempo da forma como a gente se submete, como a gente tem submissões, assim, né? E sair desse medo da liberdade, da submissão a um estilo de vida, né? Dessa escravidão da consciência, né? Que a gente está vendo presente nesse momento no mundo, por exemplo. Quer dizer, vai exigir de ti essa percepção de que as coisas que estão fora, né, a gente não está condenado a elas, né? O mundo que está ali fora, ele parece ser de um jeito, porque a gente foi bem catequizado, né, bem formatado por muitas coisas, a ponto de ter um autoesquecimento, de ter um autoesquecimento. Então, a gente se submete a um estilo de vida que talvez no fundo a gente nem queira, falando lá dos valores taurinos que eu falei antes, né? Então, para você ver como é importante, ele falava assim que era importante a gente saber se o que a gente está querendo é nosso mesmo, se o que a gente está pensando é nosso mesmo, e se aquilo que a gente está sentindo, se aquilo que a gente está sentindo é nosso mesmo. Olha a importância disso, olha como isso está lá no fundo. Então, tu entrar e perceber isso é um trabalho plutoniano de honestidade. O que eu estou sentindo? Estou sentindo medo? Estou sentindo ódio? Estou sentindo o que exatamente? Então, tem toda uma sensibilização, né? E, na medida que tu vai te sensibilizando, tu vai entrando numa humanidade, numa humanização, né? A humanidade, ela é indissociada da liberdade, né? De tu olhar e permitir ficar amigo, né? A quarta tem uma palavra-chave, né? Fique amigo das suas emoções, né? Não filtre elas, né? E é inseparável, né? E a gente faz escolhas, né? Então, ser livre disso tudo, de um sistema econômico que produz uma personalidade impotente, solitária, insegura, né? Esse eu reduzido a um intelecto, né? Apenas super inteligente, super intelectual, super racional, não é bobo, né? E uma vontade que talvez nem seja dele, né? E metas, né? Que talvez não sejam nossas. Então, olhar com profundidade para isso significa que a gente está saindo desse medo um pouco e se assumindo, ao leão lá, né? Se assumindo, tendo coragem de ser, né? Claro que isso vai criando o quê? Inquietude, né? Um sentido da vida, com tempo cronológico, né? Cronos, né? Aparece sempre. Os medos, né? A gente vai criando uma inquietude, né? A gente vai ficando com uma sensação de isolamento, de angústia, né? De dúvida, porque a gente não está mais acostumado a ter essa autenticidade, a gente está muito identificado, né, com muitas coisas. Então, a gente precisa dos vínculos,
né, a gente precisa dos vínculos. Os vínculos são a ponte quironiana, né, com todas as nossas relações, com os nossos amigos, uma rede. A Aquário fala de vínculos, de rede, que nos torna possível. A gente é possível em Aquário. A gente vai perceber isso claramente, né, que a gente vai, através desses vínculos, resgatando uma coisa chamada segurança. Segurança de quê? De ser. De ser. De poder ser. Lembra da historinha do Quiron, para quem estudou a mitologia do Quiron? Quiron era metade cavalo, metade gente, e ele não podia ser o que ele era. Pensem nisso. Se você não pode ser o que você é, o que você vai ser? Eu gosto sempre de chamar isso, porque é bem importante. Você vai ser o que os outros querem que tu seja. Né? Você vai se submeter, como falava o Erich Fromm. Então, a importância de Plutão, estão entendendo? Plutão como morte, como transformação de um processo de liberdade, de começar a te desidentificar de uma série de questões que estão lá no início, lá na Lua, lá nos primórdios, assim. Então, é bem importante esse processo, né, do mergulho, né, para a gente não ficar reduzido. Esses vínculos, né, o Plutão faz isso, né? O Plutão tem muito vínculo com essa questão relacional. Somos seres relacionais, né? Precisamos nos relacionar. Aquário é um signo de ar, de relacionamentos. E o Plutão faz esse vínculo relacional, né? Com esse um sentido, né? Que eu estou falando ali, né? O profundo sentido de vínculo que temos com os demais é a transformação da imagem que temos de nós mesmos, desidentificar-se da própria imagem, da própria autoimagem, abrir-se. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a gente se apegou a uma espécie de imagem. Né? E que a gente, lidando com o outro, a gente começa a ver o nosso outro lado. Depois de Libra, que é a balança, né? Que pesa luz e sombra, vem Escorpião, vem Plutão, que faz essa transformação, né, no que a gente é através do outro. Então, o que a gente vê no outro? Algo que a gente não vê sozinho. Então, a gente precisa do outro. A gente precisa desse vínculo com o outro para se enxergar, para se ver. Estou falando, né? A gente está descendo para o fundo, está fazendo um contato pessoal aqui, né? De percepção pessoal. Abrir-se implica aceitar ser transformado, né? Não pelo outro, mas por aquilo que o vínculo revela. Né? Ser transformado nessa questão amorosa. Então, o que o meu vínculo com o outro está revelando de mim ali? Não é propriamente o outro que está me transformando. Está entendendo que a gente começa a se desconectar de uma autorreferência muito forte. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu tenho que ser assim, o outro é assim, o outro é assim. Então, olha a profundidade disso. Né? O dom do encontro íntimo pede o abandono das qualidades pessoais que nos têm dado segurança. Segurança. Né? Quer dizer, a gente tem uma sensação de segurança por toda uma memória lunar. Plutão vai acabar com isso. Ele te tira essa coisa da criança que está lá no fundo e que se apega e que precisa tanto dessa segurança o tempo todo. O Alex falou ontem, e eu repito aqui depois, que o Plutão quebra bengalas, né? Quebra as nossas bengalas, alguns apoios que a gente tem e que são apoios que vêm lá daquela antiguidade lá, daqueles trauminhas que a gente passou lá, né? Traumões, às vezes, né? Então, o dom do encontro íntimo pede o abandono, a gente entrar numa relação mais íntima, né? Daquilo que que nos tem dado segurança, quer dizer, eu preciso abandonar alguma coisa para ir adiante. Né? Quando a gente faz isso, a gente conecta com o que é desconhecido, que é temido. Estão entendendo a questão do temer, né? A gente teme, né? É bem importante entender isso. Quando a gente conecta com o outro, quando a gente abre mão um pouco disso, a gente entra nesses conteúdos desconhecidos e temidos, mas que também somos aquilo que o outro está nos trazendo ali, né? Então, a gente vai entrando numa dimensão mais ampliada, mais aquariana, né? Ou seja, a gente começa a perceber melhor
o que a gente é. O que a gente é. A gente não está mais reduzido a ideias fixas que a gente tem da gente mesmo. Né? Então a gente percebe melhor a diversidade que nos constitui. Tipo assim, que tipo de consciência me habita? Né? E isso implica em estar aberto ao coletivo, a essa mistura. Né? De entender, de se entender pelo vínculo, pela rede, pelo outro. A gente não está muito acostumado a isso, porque a gente está acostumado com uma realidade externa o tempo todo. Como se aquilo fosse a realidade, eu tenho que me adaptar àquilo. Estão entendendo a submissão? Quando tu volta para dentro, tu entra num território muito teu, muito íntimo. Esse é o subsolo. É aqui que está a possibilidade da liberdade. Né? Perceber melhor essa diversidade te constitui, implica em estar mais aberto a uma pressão que é exercida por toda uma totalidade. Quer dizer, existe uma pressão que alguém pode chamar de destino, que te força a crescer de alguma forma, que te força a ir para algum canto. Né? Para a gente ser mais total. Né? Isso é além da nossa vontade pequena, da vontade do ego, das necessidades do ego. Por isso que se fala que Plutão, Escorpião, é a morte do ego na casa 8. Quer dizer, é a morte dessas referências. Né? Não que aquilo tudo não valha, tudo valeu, mas quando tu fica muito preso ali, né, tu fica reduzido. Essa é a história, tu fica reduzido a uma espécie de medo, tu não vai adiante. Né? Então, repensar o nosso modo de viver, a imagem pessoal que criamos, desde a infância, permite que a gente tenha uma perspectiva mais ampla, mais genuína de propósitos que animam a nossa existência. Né? A gente pode ficar aturdido, desorientado por um tempo, até que a gente assume uma responsabilidade de autotransformação. Esse é um ponto-chave em Aquário, né? Que é a autorresponsabilidade. Senão a gente vai sempre entrar numa coisa que é bem na era de peixes, né? da vitimização, eu sou vítima de alguma coisa, alguém está me dominando, eu não posso fazer as coisas porque, né, alguém não me deixa. Ok, mas quem não te deixa exatamente fazer aquilo que tu quer fazer, né? Então essas perguntas elas vão te acessando, elas vão te trazendo uma memória de que talvez tu tenha, né, força o suficiente, e isso é Plutão, né? Força, poder anímico para tu poder ser metade cavalo, metade gente, ser diferente, né? Contestar, né? Então a gente sai, primeiro a gente fica meio aturdido, meio desorientado, né? Até que a gente assume isso e percebe o poder. E o Plutão em Aquário, ele vai nos trazer uma possibilidade de ver as coisas completamente diferentes. Não é uma mudancinha, assim. Só que essa mudança começa no indivíduo, em cada um de nós aqui. Senão a gente entra numa espera, né? Ah, vai mudar alguma coisa ali fora, alguém vai mudar, alguma autoridade, né? Pô, mas Plutão já passou em Capricórnio, já meio que matou as autoridades, tudo. Parece que não tem mais autoridade. Parece que ele começa a resgatar uma autoridade do cidadão. Você começa a se autorizar. Você começa a se autorizar. Como isso é Saturno, como isso é a responsabilidade, né? Pai de Plutão, né? Saturno. Então, eu queria passar essas coisas porque eu acho que elas têm um valor nesse momento dessa dimensão ampliada, né? Opa, não sei o que houve. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Eduardo. Tá tudo tranquilo. Não, é que tinha trancado aqui o cursor, eu acho. Sim, estamos ouvindo legal. Tá. Deixa eu ver se vai. Foi. Tá. Então, assim, ó, o que eu estou querendo passar para vocês é que a gente tem uma série de condicionamentos lunares, né? Que o nosso corpo e a nossa alma, e lembra que Plutão tem a Lua ali no símbolo dele, são frutos de heranças e condicionamentos deste passado, dessa nossa Lua. Então, estudar a nossa Lua é super saudável, né? Múltiplos cruzamentos de genes e fruto de história de memórias de vidas precedentes que operam no inconsciente profundo. Quer dizer, tem uma série de coisas que estão operando lá como se fosse uma realidade sempre presente a qual a gente está apegado.
E por isso que Plutão em Aquário vai exigir um grande desapego. Né? Aquário é o signo do desapego, né? Da desidentificação. Né? Oposto a Leão, né? Que é um processo de muita identificação. Muita identificação. Né? Esse conteúdo todo que está aqui, esses múltiplos cruzamentos, a gente não consegue reduzir isso a fatores conhecidos. Não dá para... Né, tudo são coisas maiores do que a gente. Né? Não dá para subordinar isso a nossas expectativas. Lá em Leão tem muita expectativa sobre tudo. Será que eu vou dar certo? Será que vai funcionar? Eu tenho uma super imagem a zelar. Né? Eu tenho que me manter aqui. Aquário não. Aquário não. Aquário não tem mais isso. Né? Sai um pouco disso. Né? Vai para o desconhecido, porque ele entende o coletivo, ele entende que ele é o coletivo. Então, se a gente começar a entender que a gente é o coletivo, que a gente está no coletivo e que é o coletivo junto, que a gente daqui para frente vai ter que viver esse coletivo, ou a gente é coletivamente ou a gente não é, né? Isso dá uma outra perspectiva no dia a dia, né? Esse conteúdo transpessoal da consciência que eu estou falando não é mera projeção dos nossos anseios pessoais, porque achamos que somos entidades individuais separadas. Né? Esse é o ponto mais chave. A gente foi, durante muito tempo, o Pierre Weil já falava isso na década de 90, né? Sair da ideia da separatividade, que eu sou separado da realidade externa. Não sou separado da realidade externa. Quando eu entro na minha realidade interna, eu começo a mudar alguma coisa na realidade externa. Eu tenho que começar a perceber isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar aqui do poder que cada um tem? Sim. Né? O poder que cada um aqui tem sobre a realidade externa. Que a gente foi amassado, né? A gente foi amassado. Não, eu não posso ser o que eu sou, eu não posso ser diferente, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Estão entendendo como isso tem a ver com um touro lá que não pode, que canta o mantra do não pode. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então podia inverter o mantra, né? Cantar o mantra do eu posso. Eu posso, eu posso, eu posso, né? Esse é um aspecto do poder da rede. Entende? Senão a gente continua, como o Alex colocou ali, né? Continua subordinado a todos aqueles poderes que estão ali, né? Os econômicos de sempre, é um patriarcado de sempre, é toda uma questão de sempre, mais do mesmo, o tempo todo. Aí a gente começa a ver o enfeiamento das nossas cidades, começa a ver a história sendo demolida, começa a perceber como se arrancassem pedaços da gente. Assim. A gente começa a olhar e a gente sente a dor o tempo todo. Tá sempre dolorido, tá sempre em carne viva. Tu dá uma volta na cidade, meu Deus, porque a cidade sou eu também. Né? Então, quando eu começo a tomar conta do meu poder, nossa, eu começo a entrar numa esperança ativa, que nem a Tracy Marx fala. É uma autora que eu gosto bastante, que tem um livro chamado Esperança Ativa. Esperança Ativa. Então, é sair dos condicionamentos. Plutão em Aquário nos tira de condicionamentos de um passado, sempre repetindo aquilo o tempo todo, e já te dizendo como é que tu é, e o que tu tem que fazer, e para onde que tu vai, e como tu vai ser reconhecido e tudo mais. Então a gente está começando a ver, e vai ver cada vez mais, vai ser uma coisa totalmente transformadora, Plutão em Aquário, pelo diferente que Aquário traz. A gente já está vendo, né? É só ficar aberto para ver bem. Né? A gente cristalizou essa ideia, essa imagem pessoal, né? Desse eu. Né? Os budistas falam muito disso, né? É um eu como uma entidade abstrata, entende? A gente começa a se aprisionar a um determinado eu e aprisiona o outro também. O outro é assim, e se ele não for assim, já não reconheço ele. Né? Então, cristalizamos essa ideia de imagem pessoal, de confirmarmos sempre esse eu que nos identificamos o tempo todo com ele. Né?
Bom, daí que essa questão mais transpessoal que o Plutão representa, que Aquário representa, essa consciência maior, ela encontra dificuldades, né? Porque a gente está muito preso a essas fronteiras, esse indivíduo, o tempo todo preso a ele, né? Como se estivesse na sombra de Aquário, né? Na coisa leonina lá. Quando eu falo de leão, eu tô falando, não estou falando pejorativamente, estou falando que às vezes a gente se apega, a criança está lá em leão, né? Ali em leão é quando nós temos que dar atenção à nossa criança. Em Aquário a gente tem o adulto, o orgulho frio. Em leão a gente tem o orgulho quente, né? Da criança, daquilo que é vivo dentro da gente. Mas às vezes a gente fica apegado ali naquela criança insegura, que precisa ser reconhecido o tempo todo. Precisa ser reconhecido o tempo todo. Certo? Então, em Aquário, a gente precisa resgatar esse coletivo. E além dessas fronteiras, né? E aí que entra a morte. É dessa morte que se está falando. Aí que entra a morte. Né? E cada vez mais a morte. Porque a balança de Libra, ela pesa o quê? Vida e morte. Luz e sombra. Os relacionamentos, somos seres relacionais. Né? Luz e sombra, vida e morte. A gente entra na morte. Essa morte é a morte de quem temos sido. É uma morte que vai te dar o quê? Poder. Poder. Então é inevitável morrer para essas projeções, né, lineares de tempo pessoal. O desafio é responder a essa alma. Plutão é o empoderamento dessa alma, que é a nossa lua, muitas vezes assustada na infância. Né? Isso exige entrar na dor. Aí que entra o Quirón também. A dor de quê? De não ser esse eu. A dor de perder uma espécie de referência. Por isso que tem que ter uma estrutura. A astrologia nos fala, né? A gente vem do Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, o último planeta visível. Cria essa estrutura. Aí a gente pode pegar o bonde do Quirón e entrar para os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, com segurança. Porque se a gente entrar nessa banda transpessoal sem a estrutura, é um devaneio só, né? É um sonho sem fim. Então precisa de uma estrutura, né? Para a gente poder, a partir dessa dor, né, perceber que a gente é coletivo também, que eu posso abrir mão desse eu, que eu não fico atrelado a esse eu. E aí a gente pode incluir, né? Estamos agora numa oportunidade de expandir por inclusão. A gente se inclui no coletivo, quer dizer, menos preconceito, né? Menos preconceito, menos ideias prontas, menos fronteiras definidas, né? Mais ampliação, ampliação de consciência. Então, os dados, né? Os dados plutonianos jogados na rede aquariana. Os dados plutonianos, né, que nos trazem uma espécie de contato com a morte. Quer dizer, eu não estou fugindo de nada. E daí eu posso passar por situações mais pesadas, mais difíceis, que às vezes eu quero evitar. Então, o Plutão nunca é simpático, né, gente? A morte nunca é simpática, né? Então, não adianta você querer evitar algo. O que você está querendo dizer quando você está querendo evitar? O que você está querendo evitar exatamente? Né? Estão entendendo que Plutão nos dá a possibilidade de lá nesse mundão do submundo, lá onde a gente foi, né? A gente poder resgatar esse poder de não ser derrubado por qualquer ventinho e suportar o que vem. O indesejável, como diz a Pema Chondro, né? Que é o livro dela, que depois eu vou mostrar ele para você, que é acolher o indesejável. Estamos sendo convidados a acolher o indesejável e não evitá-lo. E não fazer de conta que ele não existe, e não levar para a cabeça. Plutão não tem nada a ver com cabeça, com razão, com mente, com racionalidade. Plutão tem a ver com honestidade emocional. Na medida que eu quero resolver um problema mental, através da mente, eu não estou sendo plutoniano. Né? Por isso, Plutão em Aquário, que é um signo mental, vai fazer uma revolução na mente. Você precisa olhar para sua mente, você precisa olhar para o jeito que você pensa, fala, se comunica.
racionaliza, porque vai haver uma transformação nas suas lógicas. É uma transformação nas suas lógicas. Entende que as lógicas que a gente se apega nos submetem a esse mundo do, opa, não posso, eu não posso. Não, se eu não tiver grana, eu não vou conseguir. Não sei o que, eu tenho que trabalhar, eu preciso desse salário. Ok, você precisa ter um ponto, daqui a pouco você não precisa mais. Está entendendo a relação de Plutão e Urano em Touro? Mudando a tua relação com o poder, inclusive o poder material, o poder da grana, né? Então, a gente vai começar a ver toda uma diferença. Se você não se pergunta quanto você precisa para viver, quem é que pergunta? Quanto eu preciso para viver? Porque se você não perguntar, você vai começar a consumir coisas, e aí a gente entra no aspecto ecológico do aquário, você vai começar a consumir coisas que você não precisa. Que você nem quer, mas vai consumir, vai comprar. Então, estão compreendendo o poder de Plutão em Aquário, da rede, da liberdade que você passa a ter, do ser mais ecológico que você começa a ser, porque você faz um discernimento maior, né, na sua vida. Né? E não só das questões de grana, de consumo, mas também das questões de trabalho. Né? Como é que eu estou trabalhando? Quanto tempo eu quero trabalhar? Quanto tempo eu posso trabalhar? Né? O trabalho ele também vai ter um foco ali, né? Com Plutão em Aquário. Né? Tempo livre. Né? Lembra que esse eixo Aquário-Leão é o eixo da criatividade, de criação, o tempo todo, criação. Então, resgatar o processo criativo a partir desse poder emocional que você começa a ter. Poder que você chega e diz não. Entende? Não é aqui, né? A gente não está aqui na cabeça, a gente está lá no fundo. É bem importante entender isso. Né? Estamos agora com uma oportunidade de expandir por inclusão, né? As redes. Né? A gente começa a ter afinidades, a abrir um processo. Né? Vamos adiante. Então, é a morte, uma identidade terminada. Né? O Plutão, ele sempre nos coloca em contato doloroso com a morte. Doloroso, quer dizer, você um dia vai perder o seu corpo, né? Vai perder pessoas que você gosta, pessoas que ama, né? Isso dói, né? Muito. Plutão, ele nos traz, a morte traz isso. Né? Você perde um trabalho, você perde qualquer coisa que... É lidar com as perdas. Plutão tem a ver com lidar com as perdas. Então, do jeito que a gente começa a lidar com as perdas, a gente começa a lidar com a liberdade. A gente começa a ter um anúncio de liberdade. Então, frequentemente, ele nos coloca em contato doloroso com a morte. Em alguns casos, literalmente, né? Que eu estou falando aí. Mas, normalmente, é essa morte psicológica, né? Essa morte daquilo que a gente se conhece, do jeito que a gente se conhece, né? Dos papéis que a gente acredita ter, das opiniões, das crenças. Então, olha só quanta coisa está morrendo dentro da gente para a gente seguir adiante. Né? Tipo, ideias prontas, eu não sou capaz de realizar isso, ou eu sou capaz de realizar o que eu desejo sempre, eu sempre perco. Sabe aquelas frases feitas, né? Tem um erro básico em mim, né? O mundo é perigoso, está prestes a me destruir. Eu começo a entrar numa vibe muito, muito, muito mental, muito cheia de dúvidas. Percebam como está a mente de vocês nesse exato momento. Você começa a ter tilts, assim, que você quer acreditar, mas não quer. Você entra numa dúvida, mas não entra. Você questiona, mas não questiona. Entende? Você começa a levar para o nível do debate. Plutão é entrar, é reconhecer, é ver. Por isso que é tão forte. Plutão destrói essas bengalas e não há qualquer volta ou retorno à inocência. Depois de Plutão, você não é mais inocente. Você não é mais inocente. Ah, eu sou vítima, não sei do que, tu vê a ideia que eu tive. Não, amigo. Plutão tira isso.
né? Tira aquela sensação da criança que precisa de tanta proteção. Quer dizer, você não precisa de tanta proteção mais. Aquilo é lá no passado. Quando você se dá conta disso, você pode. Você pode. Eu posso. Eu posso. Vamos lá, sim, eu posso. Quem não me deixa? Ah, eu sou cheio de responsabilidade, tu vê, porque meus filhos na escola. Cara, só um pouquinho, eu posso me comunicar. Comunicar coisas plutonianas. Comunicar coisas que eu sinto. Entende? Muda a qualidade do teu processo relacional. Plutão muda a qualidade do teu processo relacional. Né? Adiante. Bom, a conexão com as emoções escuras. Eu falei que a gente ia para o subsolo, né? A gente está entrando lá no fundo. Lidar com a raiva, né? Trazer à tona a raiva. Sentimentos apavorantes de humilhação que nos forçam a ver a ferocidade com o qual nos apegamos às coisas, a ferocidade com o qual nos apegamos às coisas, ou as imagens que a gente tem. Eu tenho uma imagem, eu estou totalmente apegado a essa imagem. Eu acho que eu sou essa imagem. Eu sou isso mesmo. Né? Conexão com essas emoções escuras traz à tona isso tudo. Né? Intelectualmente a gente pode saber que a gente vai renascer, que enfim, que a gente vai, né, mas a gente vai sentir a sensação da perda, da morte das nossas ligações de uma forma assustadora e dolorida. E isso não dá para evitar, não dá para fazer de conta, não dá para sair da frente. A gente vai sentir isso. E a gente pode sentir isso. Entende? Isso não vai destruir com você. Por isso tem todo aquele caminho que eu falei, até Saturno, toda uma estrutura que você faz. E aí você, quando entra nesses processos de perda, entra no luto, aprende a lamentar, né, as lamentações. Né? A gente está vendo cada vez mais isso nos hospitais e em pessoas que lidam com a área da saúde, que estão fazendo os cuidados paliativos, por exemplo, com as pessoas que estão fazendo a passagem, né, com as pessoas da família que estão enlutadas, é todo um outro viés de cuidado, e isso tem a ver com o quê? Com ser amigo, com rede de amigos, fazer as redes. Plutão vai transformar isso nas nossas vidas, em Aquário. Porque a gente não quer morrer sozinho, isolado, neurótico, dentro de um apartamento e esquecido, sendo um problema para alguém, né? Entendem? Por que a gente vai ser um problema? O que é ser um problema? Por que uma pessoa não vai ser problema? Na medida que ela que tem essa humanidade, que tem essa aproximação, que tem esse cuidado, que é uma coisa de lua, né? Cuidar do ser, né? Cuidar do ser, ir ao encontro, ter interesse. Né? Mas para isso você precisa conectar com a sua própria tristeza. Se você não conecta com a sua tristeza, com medo de ficar deprê, preso num buracão, você não está em Plutão, você não está se humanizando. Daí daqui a pouco você vai ser vai querer tirar o outro da tristeza dele, assim, né, vai invadir o território do outro e vai querer tirar, como se, né, vai desrespeitar a possibilidade do outro estar calado. Plutão rege o silêncio. Plutão rege o silêncio, rege o calar, rege o sentir o outro, rege essa coisa de, ok, ele está sentindo isso, ok, ele pode sentir isso. Lembra do pode? Olha como são detalhes que a gente vai esquecendo. A gente interfere demais, cara. A gente interfere demais. Então, entrar em contato com isso, com a mágoa, com a tristeza, com a raiva, com a culpa, são as coisas que Plutão vai pedir um pouco para que você faça amizade com isso. Porque senão é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Tipo, não, eu não posso ter medo, eu não posso ter raiva, eu não posso. De novo, o mantra, né? Eu não posso. O outro também não pode. Porque isso é muito perigoso, né? Então, assim, conexão com as emoções escuras pode ser o quê? Libertador. Além de ser o quê? Humanizador. Você está mais humano. Por quê? Porque você não está a nível mental. Você integrou algo. Plutão em Aquário. Integra isso. Você fica mais amigo.
E aí essa coisa que eu tô falando, da liberdade, né? A liberdade como uma individualidade renovada. Olha só, a liberdade como uma individualidade renovada. Você como um indivíduo renovado, transformado, arejado, né? Entende? É uma coisa que toca, assim, ele toca você, você toca o outro. Plutão tem a ver com a presença. Você está ali, você está presente onde você está. Você não está ali fazendo número. Você não está ali porque tem que estar ali. Alguém mandou você ali representar um representante. Você não é um representante de você. Você está ali inteiro. Percebe isso? Você não está vivendo no futuro. Isso é uma coisa que Plutão vai transformar em Aquário também, porque a gente, como está na mente, a gente está preocupado o tempo inteiro, preocupado, né, com o futuro. Ansioso, muito ansioso. O futuro. O futuro tem que dar certo, né, cara? O futuro tem que dar certo. Ok, mas o que é dar certo mesmo? Né? Quer dizer, eu estou sofrendo por uma coisa de lá já. Então, voltar para a presença. Isso é Plutão. Tem tudo a ver com Escorpião. É Plutão, é Escorpião. É estar presente. Eu não estou querendo prever o futuro. Eu vou prever o futuro. Ok, astrologia pode até funcionar para isso, mas o que isso vai te dizer exatamente? Né? E o presente, como é que tá? É isso que tem a ver com Plutão, estar presente. A capacidade de desapegar e de fazer sem obter. Tipo, o Krenak fala isso, né? A vida não é útil. A vida não é útil. O índio aquele, né? Que foi deputado, o Ailton Krenak. Quer dizer, estão percebendo como a gente acaba se sentindo culpado porque não está fazendo nada, se sentindo culpado porque isso aqui devia ser mais útil, né? A vida não é útil. Então, tem um fazer aí comunitário, tem um fazer em conjunto, tem uma coragem individual, que o coletivo aquariano é composto de indivíduos, os indivíduos mudam o coletivo. Né? Então, é uma reinvenção do eu a esse mundo. E essa reinvenção do eu está muito ligada ao resgate de uma espontaneidade que tem a ver com o signo de Áries. Né? A espontaneidade do ser, né? A palavra de Áries é eu sou, né? Mas o Áries não tem noção do que ele é. Não tem noção de nada. É o primeiro ponto lá, né? Lá em Leão, que é o segundo signo de fogo, tu começa a ter esse ego formado, já tem muito mais noção do que tu tem, a tua importância ali, né? Isso é em Leão. O Quirón está em Áries hoje, curando, né? Curando o ser, curando essa possibilidade espontânea de tu sair de uma reação lunar lá do subsolo, que está se sentindo ameaçada e que reage e que diz, não pode, cuidado, liga o alarme, né? Isso é automático. Sair do automatismo tem a ver com a cura da espontaneidade, tem a ver com Plutão também em Aquário, te dando mais distância, uma distância saudável, na medida que tu entra, conecta, né? Se envolve, tu te envolve e tu vê que aquilo que está acontecendo na tua vida nesse momento está tudo certo, é isso que tem que acontecer mesmo. Não tem nada de errado ali. Entende? Tu não joga sobre a vida, que é muito maior do que tu, uma ideia de que isso aqui não podia acontecer, não pode acontecer nada disso. Entende? Nem morrer eu posso. Tipo, cara, o que está acontecendo na tua vida hoje é isso. É isso. Então, isso tem a ver com sair das reações lunares automáticas. Eu estou preocupado. Bom, implica num convite a sermos mais permeáveis, né? Permeáveis ao que excede o nosso entendimento. Desenvolver confiança no desconhecido, abrir o coração para a dor e descobrir a sua potência regeneradora. Olha isso. Quer dizer, começar a ficar mais permeável, Aquário, né? Aquário, eu não sou só aquilo que eu acho que eu sou esse coletivo que eu estou identificado com muitas coisas e posso me distanciar, posso me aproximar, posso. Né? Lembra dos 4 signos lá, né? Aquário, Touro, Leão
Escorpião, a cruz fixa que a gente chama, né? Ela vai estar ativadíssima. Então, a liberdade depende de autoestima, de autorreconhecimento e de poder emocional. Né? Então, implica num convite de sermos mais permeáveis ao que excede o nosso entendimento. A gente foi, como eu falei, né, muito catequizado ou amestrado, né, a ficar pensando de um jeito só. Ficar pensando de um jeito só, meio que aquela pasteurização mesmo da mente, né? A mente foi meio pasteurizada. E aí a gente esqueceu que a gente pode ser original. E que pode ser do jeito que é. Que não tem nenhum erro em nenhum de nós aqui. Qual é o erro que tem? Qual é o erro? Ah, mas isso você não pode. Como assim? O que está acontecendo? De novo não pode. Né? É o poder de touro. Eu posso, o outro pode. Né? Se eu posso conectar com a minha agressividade, ok, o outro também pode, né? É isso, eu não canso de falar isso, porque é uma coisa muito da Libra, né? Muito da balança, muito do ser relacional, né? E desenvolver, então, essa confiança nesse desconhecido que está ali. Né? Qual é o meu interesse real no outro? Qual é o meu interesse real nisso? Porque, lembrem, na era de peixes, e Saturno está em peixes hoje, houve muita idealização. A gente vem de um processo muito idealizado do viver. Idealizado, cara. Eu idealizo a minha família, eu idealizo o meu trabalho, eu idealizo a mim mesmo, eu idealizo meus filhos. É tudo idealizado. Ideal, né? Não é real. Ideal é peixes. Real é virgem. Né? Trazer para o real. Trazer para a realidade. Né? Eu posso na realidade. Não me idealizar tanto. Eu não vou alcançar nunca aquilo, porque está no campo das ideias. Então, Plutão em Aquário vai também, entre aspas, é uma morte, é matar alguns ideais inalcançáveis. Né? O fim das utopias, como a gente está vendo um mundo distópico, né? Desenvolver confiança no desconhecido, abrir o coração para essa questão da dor. Entra Quiron, olhar Quiron no teu mapa, descobrir a potência regeneradora. A potência regeneradora do grupo, de você incluído, de você fazendo parte. Você não está não fazendo parte, tudo faz parte. Né? Entender esse aspecto da inclusão, como a gente está. O Plutão vai trazer essa inclusão a partir do andar de baixo, do subsolo. Tá? Percebe a energia que você sente nesse momento, a energia que Plutão fez você descer as vísceras. Assim. É um processo de, ok, quem é que sabe sobre mim? Eu. Eu sei sobre mim. Né? Eu preciso entrar, eu preciso me responsabilizar, eu preciso tomar as decisões. Eu preciso. Não tem outro que vai fazer isso. Né? Eu não sou mais aquela criança que o pai manda, que a mãe diz, né? Faz isso, o pessoal vai gostar de ti. Em Quiron a gente aprende a suportar a rejeição do outro. Em Quiron. Em Plutão já tá calejado esse processo. Né? Adiante. Ah, tá. Agora já para ir encerrando um pouco, né? Aqui eu coloquei alguns livros a mais também, além daqueles, e também um espaço que eu acho bem legal, que chama-se O Lugar, O Lugar.org, que é um grupo, uma rede também, que trazem pessoas para palestrar. Talvez algum de vocês já tenha participado ou esteja incluído lá no lugar também. E recentemente eu vi um podcast desse cara, que é um filósofo nigeriano chamado Bayo Akomolafe. Cara, ele trouxe tanta ideia nova, tanta coisa, assim, deu uma chuva de insights, assim, foi impressionante. Assim, as questões que vieram, né? Ele fala, se vocês ouvirem, entrarem no lugar, vocês vão ver o podcast lá. Ele fala dessas questões dos emaranhamentos, né?
de como a gente precisa compartilhar novas ideias. Eu achei isso perfeito, assim. E que a gente precisa criar novas narrativas, novas ideias mesmo, que é o que está. Se a gente abrir os olhos, a gente vai ver o que está rolando nesse mundo, né? Principalmente nessa geração mais nova, inclusive, né? E ele fala da gente ter os medos não como uma oposição, mas como aliados. Saturno como um aliado, né? O teu medo é um aliado teu. Olha, deixa o medo te tocar, ele fala, né? E daí ele fala uma coisa que eu achei sensacional, que ele diz assim: a gente vai viver daqui para frente uma inteligência mais sentida, uma inteligência, né, aquário, mais sentida, o que a gente está falando aqui, plutoniana. Você precisa sentir. E daí ele fala dos estudos fugitivos, que a gente precisa entrar nesses espaços, né, que vão sair um pouco da repetição do mesmo, né? Fala de tantos termos inovadores, fala de políticas autistas, né? Fala do pragmatismo do inútil, que a gente estava dizendo ali antes, como o inútil vai ser revelador nesse momento. É algo que tu acha assim, não, mas isso aqui é inútil, como assim? De onde é que tu tirou essa ideia? Será que não é um preconceito teu? O que é ser útil exatamente? Né? Então, são várias questões ali, eu recomendo bastante, assim, olhar, porque é um cara que tem uma mente, nossa, ampliadíssima, assim, o Baió como Laf, né? É, assim, é empolgante ouvi-lo, assim. Então, a gente voltar, a gente entender que a gente, na medida que compartilha coisas novas, a gente percebe essa rede aquariana que nos torna possíveis. A gente começa a ser possível na vida, né? Eu posso, eu sou possível, o meu amigo é possível fazer diferente, é possível fazer diferente. A gente olha para o mundo, é uma massa de coisas ali fora que nos oprime o tempo todo, né? Que parece que vai nos enlouquecer, assim. Mas na medida que a gente entra em contato com o nosso próprio poder, tu começa a perceber como tu fez a diferença no processo. Quer dizer, tu não é tão impotente quanto tu imagina dentro da rede, né? Então a gente sai dessa condenação a uma realidade das coisas como elas parecem ser. Elas parecem ser daquele jeito. É assim que é o mundo, né? Não. Tem uma realidade ali. Mas como é que essa realidade bate com a tua realidade interna? Né? Nossa, é bem interessante assistir a palestra dele, do Baió. E ali do lado, eu coloco uns livrinhos que eu falei antes, né, da Pema Chödrön, que é o Acolher o Indesejável, Uma Vida Plena num Mundo Abatido, né? E depois, aqui, a Joanna Macy, né, e a Chris Johnston, que é a Esperança Ativa, que é também um livro que nos ajuda a sair da impotência, vamos dizer, e fazer as coisas ao redor acontecerem, né? E se auto-observar o tempo todo. Daí a relação com a meditação, né? Deixa eu ver, aquele último ali. Aqui foi as coisas do Baió que eu quis colocar, né? Uma inteligência sentida, os estudos fugitivos, as políticas autistas, o pragmatismo inútil. E outra coisa interessante que eu achei é o momento espiritual subterrâneo, né? Os medos como aliados. E é isso, perceber a rede que nos torna possíveis, né? Me empolguei um pouco aí, mas acho que tá aí. Não, Edu, tá no horário aí, tá dentro do horário. Fechou 21 horas. Então, tô trabalhando com virginiano, né, tia? Não, muito bom. Mas bacana, é isso. Bacana. Eu acho que a minha contribuição é essa coisa do térreo para o subsolo um pouquinho. Sim.
Eu queria fazer dois comentários, pessoal. O primeiro é bem pragmático mesmo, né? O Krug falou sobre os livros argentinos do Alejandro do Alejandro e da aqui eles. Tem o Tito Maciá também, tem o Eugênio Carucci. Então, são todos eles astrólogos e autores argentinos, né? E eu queria colocar assim que quem for na Argentina, vale a pena dar uma olhada na Livraria Kier, tá? A Livraria Kier fica na Santa Fé, que é 2 quadras da 9 de julho, da avenida principal ali de Buenos Aires. E é uma livraria assim que, nossa, quem é astrólogo e quem lida não só com astrólogo, mas psicologia, terapias, né? Fica assim, quer levar a livraria inteira, né? Porque tem muita coisa legal. E é interessante porque nós estamos vivenciando um momento no Brasil em que a bibliografia da astrologia está muito rasa, muito superficial, quando se existe ainda alguma coisa de novidade, né? Sim. E os argentinos estão assim muito desenvolvidos nessa parte, né? Então eu queria só colocar essa lembrança, assim, porque vale a pena, ainda mais agora que o peso tá bom em relação ao real, né? Isso raramente acontece, então temos que aproveitar. Se alguém for visitar, é uma boa. E a segunda questão, Krug, tu falou uma coisa muito interessante sobre esta questão de trabalhar o inútil, né? E na realidade, o Plutão em Aquário, trabalhar o inútil eu vejo como o nosso talento, né? Porque às vezes as pessoas... qual é o meu talento? Mas o meu talento é artístico, o meu talento enfim, é subjetivo, o meu talento. E como é que eu vou me adequar a um mundo que é tão material e tão racional, né? Eu acho que esse que é o grande pulo do que aconteceu quando o Plutão estava em Aquário, lá na época também do iluminismo naquela época em que houve um florescimento de ideias novas e de movimentos intelectuais que são completamente diferentes, né? E então eu acho que isso é interessante também, das pessoas não se preocuparem tanto na questão profissional de não estar, aliás, de ter que fazer algo que parece que tem que ser tangível, né? E aí está um pouco dessa questão também, Aquário-Leão, de buscar no signo de Leão essa autenticidade, né? De trabalhar um pouco o nosso talento através desse eixo que é um eixo de conhecimento, né? E através de um sentimento que é plutoniano, né? Então, é interessante porque Plutão, ao mesmo tempo que lida com a emoção e lida com o sentimento, Plutão também é a coisa mais subterrânea que nós temos na Terra. Ele é gravidade, né? Ele é gravitacional, ele nos ancora também, de certa forma, né? Então, eu só queria deixar esse comentário, eu achei muito legal essa questão do inútil, eu até vou dar uma assistida no Baió aí, eu achei interessante também, né? Muito legal, cara. E queria te parabenizar aí pela palestra, muito interessante. Vou dar a vez aí para os outros comentários também, né? Beleza, Alex?
Manuela. Manuela, quer falar, Manuela? Sim, primeiro parabéns, Eduardo, muito boa toda a Grato, explanação. E eu queria só contribuir também em relação ao Baió. Eu estou fazendo um curso de liderança regenerativa. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas está incrível. Ele vale a pena dar uma olhada depois. Que e o legal. Baió, ele participou, né, palestrando, e ele trouxe um tema que eu acho que conversa muito também com o que você trouxe, que é a questão do luto e do nosso inverno, né, em viver esse inverno. E eu acho que um ponto que a gente vai passar também por esse Plutão em Aquário é viver um pouco desse inverno, né, dessa parte intelectual tão aguçada, trazer esse sentimento junto. Então, acho que só contribuindo se puderem, não sei se está disponível esse vídeo dele aí, sobre essa questão de como a gente lida com o luto, como a humanidade lida com o luto, né, e como é que isso se reflete no indivíduo, mas vale a pena procurar também, então só complementando aí. Tá no YouTube, eu acho, né? Não? Eu acho que tá, então vale Eu a pena ver também, a visão dele sobre esse tema é bastante interessante. Eu vi alguma coisa lá onde ele fala também da gente contemplar as nossas rachaduras, né, que a gente tem todas, e que ele fala, sabe, ele usa essa metáfora, essa linguagem, assim, né, de perceber isso, onde é que a gente tem essas, plutoniano e quironiano ao mesmo tempo, né? E nessa fala dele, ele traz muito essa questão também das formigas, sabe, de como as formigas se movimentam e quando você muda o roteiro delas, como é que elas ficam em círculos, né? Quando elas perdem o feromônio, elas ficam andando em círculos e elas não param nunca. Né? Então, ele fala e compara muito isso com o processo também de quando a gente está em luto, né? Que a gente fica, às vezes, tão dentro do processo que você não consegue olhar. E você fica circulando, e para você poder sair dessa questão, você tem uma intervenção, mas que geralmente ela vem de uma intervenção externa para dentro desse universo, né? Então, é muito interessante também de olhar isso. Ótimo, bem legal. Aqui o nome dele, para quem perguntou ali. Alex, seu microfone está fechado. Desculpe. Alguém mais tem algum comentário? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Lembrando que subsolo, né? Lembrando que estamos em Aquário, então. Quero só agradecer, é sempre muito bom. Boa, Sônia. Obrigado. Viu, Eduardo? Muito bom, muito bacana. Obrigada, gente. Só agradecer. Isso também acho que é interessante. Nós vamos ver 4 palestras e que cada um aqui tem um estilo diferente, visões diferentes sobre o mesmo tema, e eu acho que isso é muito enriquecedor, né? No sentido de que a astrologia trabalha com simbolismo, né? E o simbolismo tem N significados, então é importante esta abertura, né, de visões, de pensamentos, que no final das contas está tudo interligado, né? Yara, faz favor, tá com a palavra, Yara. Tá sem microfone, Yara. O microfone da Yara está desligado. O vídeo. Agora deu. Yara, isso. Não, eu sabia que iam ser boas essas palestras, mas eu não imaginava que era tanto. Olha, eu adorei, principalmente toda essa explicação do que está acontecendo, o que a gente pode mudar, foi fantástico. Eu já tinha falado para o Alexis que eu gostaria muito que vocês viessem fazer uma live comigo, e mais uma vez agora eu vejo que realmente vai ser maravilhoso. Reitero meu convite. Tá sem microfone, Alex. Obrigado, Yara. Vamos conversar aí, vamos combinar, não tem problema. Ótimo.
Letícia também está querendo comentar alguma coisa. Letícia, ali. Ai, oi, Du. Oi, Sempre querida. maravilhoso, sempre incrível. Véspera de aniversário, essa palestra foi um presente. Estou assim me preparando para esse Plutão nesses tempos. Mas também achei incrível, assim, acho muito esclarecedor sempre o que tu fala. E muito, não só esclarecedor, como apontando caminhos, assim, sabe? Isso para mim é muito importante. Eu sou muito grata às tuas palavras de hoje. E o Baió é incrível, realmente. Ele tem um trabalho maravilhoso. Ele faz muitas alusões. Ele é um baita filósofo. Adoro Achei ele. muito bacana tu falar dele assim, também. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Obrigado, Letícia. Obrigado. Mas Mais alguém? legal esse negócio que tu falou mesmo das diferenças entre a gente, né, que tá dando as palestras, e parece que tem uma costura, assim, porque essa história que eu falei ali, que tu trouxe a coisa lá sociológica, assim, do externo, aí eu agora trouxe para dentro, e eu acho que a Fernanda vai esmiuçar agora nos plutões, nas casas, né, vai trazer esse aspecto pessoal para cada um, assim, que pode ser bem legal. Exatamente. E eu vou encerrar depois, né? A palestra de amanhã é da Fernanda Federman, ela vai falar sobre os trânsitos de Plutão em Aquário no mapa pessoal de cada um, né? Ou seja, provavelmente ela vai estar conversando esse Plutão passando nas diversas casas e como é que cada um de nós vai perceber também toda essa movimentação, né? Então, amanhã, né, estaremos aqui de novo. Só reforçando novamente, essas palestras estão sendo gravadas, depois elas vão ser disponibilizadas para vocês não precisam se preocupar, nós vamos informar isso através dos e-mails, através do grupo que a gente criou, né? E só, às vezes eu preciso um pouquinho de tempo, porque, por exemplo, essa gravação agora, ela precisa ser baixada, precisa ser compilada, e para ser apresentada para vocês de uma forma adequada, né? Então, eu queria só agradecer de novo a presença de todo mundo, agradecer aí a palestra do Krug aí, que foi maravilhosa, e nos vemos amanhã, né? Continuamos a jornada, né, Alex? Isso aí, tá bom? Uma boa noite a todos. Gente, obrigado. Bom vê-los todos. Obrigada, Krug. Foi maravilhoso. Oi, Karina. Tchau, tchau. Massa. Boa noite. Legal. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, Raquel. Obrigada. Boa sorte. Eliane, Obrigada, Alex. Boa noite. Obrigada. Lonise, Gratidão, pessoal. Ivete. Que legal ver esse pessoal aí, né? Muito bom. Jane. Magistral a tua nossa, maravilhosa. Ô, querida, que maravilha. Luz. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada, Krug. Tchau, querida. Obrigado. Tchau. Boa, Sandra.